Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de pessoas que se transformam em bichos. Histórias assombradas. Já tivemos aqui um especial, uma coletânea de relatos só de pessoas que se transformavam em porcos, especificamente. Agora esta é de pessoas que se transformam em qualquer outro bicho. Meio mulher, meio bode. A moça que nos conta esse relato diz que um dia desses o namorado dela contou para ela uma história de um ser que ele viu quando ele era menino. Ele morava numa cidadezinha pequena no sul de Minas Gerais. E tinha um campinho de terra, um campinho de futebol assim de terra, logo acima da sua casa, onde a molecada juntava tudo ali para jogar bola. Jogava futebol, queimada, pique-esconde, brincava ali naquele campinho. Naquela época ele tinha 12 anos e subiu para esse campinho junto com o pai dele, eles iam empinar pipa. Diz que estava uma tarde gostosa, céu azul, límpido, um vento constante. E eles cortaram um caminho por um pastinho, que era para sair direto no campinho. E foram caminhando por uma trilha que foi feita ali já pela molecada, que já estava acostumadas também a cortar caminho por ali. E diz que já era umas 5 horas da tarde, mais ou menos, quando de repente eles, subindo a trilha para ir para o campinho, eles viram uma pessoa embrulhada num pano branco, com um pano branco enrolada nela, e a pessoa vinha descendo essa trilha e vinha descendo aos saltos, vinha pulando. Aquilo caía de um lado para o outro no mato, caía de um lado, se levantava, aí vinha, pulava, caía do outro, se levantava e soltava uns berros, uns urros horríveis que diz que ele ainda se lembra. Voltava a descer pelo caminho, caía e se levantava novamente, era como se aquilo estivesse sofrendo com uns espasmos assim. E também saltava, como se tivesse mola nas pernas. Vendo aquilo, o pai do namorado dela o puxou pelo braço para fora da trilha, para que aquela pessoa que estava vindo ali não caísse por cima deles. Mas como o namorado dela mesmo conta, quando aquela pessoa foi se aproximando, eles reconheceram quem era a mulher enrolada naquele pano branco. Ela era uma feiticeira ali da região, dada a trabalhos de magia negra. E ela caiu quase que no pé dos dois e eles puderam ver claramente o rosto dela. O rosto era humano, mas as pernas dela eram de um bode e se debatiam fortemente contra o chão. Diz que o namorado dela grudou nos braços do pai dele, um senhor muito bondoso, sábio, que vendo aquilo, disse para o filho, sem tirar os olhos da mulher: "Não tenha medo e não corra, ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, aquela mulher deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto continuou descendo ali na trilha, caindo, levantando, desceu pela trilha do pasto. O namorado contou a ela do horror daquela visão e como aquilo deixou traumatizado. Ele conta que ele e o pai subiram para o campinho, os dois ainda assim em choque com o que tinham acabado de ver. E o pai dele pediu para ele não ficar com medo, mas também não contar para ninguém o que eles tinham acabado de ver. Pediu que o filho tivesse compaixão da pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela costumava fazer. E depois daquilo, eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher na cidade. Metamorfose. O moço que nos conta esse relato diz que essa é a história da mãe dele já falecida. Ele diz que entre a infância e a adolescência dele, os tios gostavam de contar os causos vividos por eles e tal. E a mãe dele já era mais reservada, ficava apenas escutando. Mas um dia ela contou um caso vivenciado por ela no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. Segundo a mãe dele, existia muitas histórias de pessoas que viravam bicho, literalmente. Principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido que é o lobo, ou o lobisomem.
Um belo dia, a mãe dele foi dormir com a tia dele num quarto que ficava bem de frente para um corredor. O corredor que atravessava toda a casa. E esse corredor era iluminado por uma luz azulada que vinha debaixo de uma imagem de Nossa Senhora que era da avó dele. E o quarto não tinha porta. Geralmente, acho que era só o quarto dos avós dele que tinham porta. O resto era só uma cortina. A casa era de taipa e palha, algo bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos na década de 30 e 40 aí. E como fazia muito calor, eles foram dormir em redes e amarraram as cortinas para que as entradas do quarto ficassem abertas e o ar corresse por ali. E a tia dele, que era mais velha, foi dormir em cima e a mãe dele foi dormir embaixo, cruzando as redes. Uma dormindo numa rede assim e a outra dormindo na rede aqui. A mãe dele estava dormindo na rede de baixo. E diz que quando foi depois da meia-noite, por volta da 1h30 da manhã, a mãe dele escutou uma coisa gemendo e parece que mancando na sala da casa. E essa coisa parece que foi saindo da sala e andando em direção ao corredor. E aquilo parece que andava mancando e arrastando alguma coisa. E a mãe dela começou a chamar a irmã, a tia dele, aterrorizada. Ela pulou para dentro da rede da irmã. E a tia dele acordou atônita, assim, sem entender nada, perguntando para ela o que tinha acontecido. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor, gemendo e se arrastando. E quando elas viraram o rosto em direção ao corredor, elas viram ali um ser que era um homem e um bode. Ele era em forma de homem e bode. Na verdade, ela diz que ele estava se transformando e ele estava enganchado na mesinha de centro da sala. E elas olharam e deram um grito que a casa inteira acordou. Então o ser correu pela cozinha, conseguiu derrubar ali o muro, a parede, sei lá, de taipa, arrebentou o muro, a parede ali e sumiu para o meio do matagal. Quando o avô dele levantou com o facão na mão já, ele viu o rombo na parede da cozinha e outro buraco na parede da sala, só que o da parede da sala estava escavado. O ser escavou a parede da sala para entrar, entrou e começou a transformação dele embaixo da mesinha de centro. Diz que o avô dele ainda saiu, foi no quintal para ver se achava alguma coisa, mas não viu mais nada, só viu a mesinha de centro jogada lá no quintal. Ele termina dizendo que a mãe dele não ia mentir uma coisa dessas para ele, e ela nunca contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam e ela não queria ser chamada de mentirosa. A mulher com pés de cabra. A moça que nos conta esse relato é portuguesa e essa história aconteceu com a prima dela, a Rosa. Ela diz que na época a prima dela tinha por volta de 17 anos de idade e estava a caminho da paragem de autocarro, que seria o quê? Ponto de ônibus? Isso, ela estava indo em direção ao ponto de ônibus e era cerca de 7h30 da manhã e ainda estava meio escuro. Era inverno, um daqueles dias chuvosos e frios, e o caminho da casa dela até o ponto de ônibus dava por volta de 20 a 25 minutos a pé. A Rosa estava com o guarda-chuva aberto porque chovia bastante e lá à frente ela viu uma pessoa que estava se aproximando dela, mas não ligou muito e seguiu o seu caminho. Até que ela viu que essa pessoa estava ficando cada vez mais próxima e quando a pessoa já estava bem próximo a ela, ela disse para a pessoa bom dia. Mas a pessoa não respondeu. E aí ela resolveu olhar para essa pessoa, olhar para cima, né? Ela estava com guarda-chuva, olhar para cima assim do guarda-chuva para ver quem era essa pessoa. Foi quando ela se deparou com uma mulher carrancuda, com a cara fechada, muito alta, com uma expressão assustadora. Foi então que ela olhou para os pés dessa mulher e viu que os pés da mulher eram, na verdade, pés de cabra. Ela tinha uns cascos de cabra. E a prima dela conta que largou o guarda-chuva lá mesmo e saiu correndo de volta para casa. Ela chegou em casa, se enfiou na cama e não saiu da cama o resto do dia, com medo daquilo que ela tinha visto. E a prima dela resolveu contar isso para a família toda.
E a avó disse, e a avó que também já passou por coisas muito assustadoras, disse que aquilo era coisa muito ruim e que ela fez bem de correr para casa. O Homem Cobra do Rio Negro. A moça que nos conta esse relato diz que tem um amigo muito querido chamado Leonardo que mora em Manaus. Mas apesar de morar em cidade grande, diz que a família dele é toda ribeirinha. A avó dele, inclusive, ainda mora na mesma casinha de barro onde criou todos os seus filhos. E segundo ele, ela não sairia dali por nada. Pois bem, alguns anos atrás, o Leonardo contou para a moça que nos conta esse relato um dos causos que a avó dele sempre contava. A avó dele conta que nasceu e cresceu naquela mesma vila e que eles sempre sobreviveram de caça, pesca e pequenas criações. E naquele lugar rolava o boato do Naga, o homem-cobra. Os pescadores da região tinham muito medo do Naga e sempre deixavam para ele, no meio do mato, um cabrito ou algumas galinhas, presos por uma corda em uma determinada árvore, como se fosse uma oferta de paz. E contavam que sempre os animais haviam desaparecido quando eles iam olhar no dia seguinte. Mas apesar de muitas pessoas já terem visto o Naga, a avó do Léo, que aqui ela vai chamar de Antônia, não acreditava nessa história. Diz que ela era meio rebelde, saidinha para os padrões da época. Então ela adorava sair andando por aí, pelo meio da mata, tomar banho de rio num lugar mais afastado. E conta ela que um dia estava se banhando às margens do rio, quando viu um homem muito bonito se aproximar dela a nado. Ele estava nadando. E ele tinha pele branca, o que é diferente do pessoal nativo de lá, que a maioria é descendente de índio, e tinha também cabelo preto, liso e comprido. A Antônia tinha por volta de 20 anos na época e acreditava que aquele rapaz também tinha por volta disso. Talvez pouca coisa mais velho, porque o rosto dele era muito jovial, muito bonito. E diz que os olhos dele eram grandes e puxados ao mesmo tempo. E diz que quanto mais ele se aproximava, mais embasbacada e encantada ela ficava. Reparando assim nas feições perfeitas daquele moço, como um nariz pequeno e delicado e lindos lábios rosados. E ele cumprimentou a Antônia com um aceno de cabeça e se aproximou da borda, a uns 3 metros de distância dela. E qual não foi a surpresa dela quando o rapaz começou a sair da água e revelar o seu corpo monstruoso. Do quadril para cima, ele era um homem perfeitamente normal, musculoso, corpo atlético, bonito também. Porém, da cintura para baixo, ele era uma sucuri gigantesca. O tal do Naga era tipo uma sereia. Só que em vez de corpo de peixe, ele tinha o corpo da cintura para baixo de cobra. Além disso, diz que as mãos dele eram muito pretas. Não eram negras, nem marrons, era preto. Pretas como uma pantera. E a cor ia clareando na altura dos pulsos até sumir, até ficar normal, na pele branca dele mesmo. Então vinha aquele preto, aí ia ficando, acho que não ia sumindo aquele preto, num degradê, sei lá, até a altura do cotovelo. Depois tinha a pele normal dele, que era bem pálida. E a dona Antônia, ao contrário do que se esperava, disse que não ficou com medo, não. Ela ficou assim maravilhada com aquilo. Ela ficou fascinada, ela saiu da água e correu atrás dele, mas não o alcançou, podendo apenas ouvir o barulho da criatura arrastando seu corpo de cobra por entre as folhas e entrando para o mato. O homem que virou boto. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela e com os primos da mãe dela. E diz que isso aconteceu no interior do Amazonas, no Careiro da Várzea. Então diz que no final de semana estava acontecendo um torneio de futebol aí na fazenda do tio da mãe dela. E a mãe dela estava ajudando a tia no flutuante, vendendo bebidas. E quando foi no começo da noite, os primos dela desceram o barranco e ficaram jogando dominó com ela. E quando foi lá por volta das 2:30 da manhã, ela conta que a festa já estava acalmando, eles já tinham fechado o flutuante
que acho que é aquelas, tipo uma casa que fica acima da água, assim, não é? O flutuante. E com isso eles resolveram continuar na varanda do flutuante, ali jogando conversa fora, ficar conversando ali na varanda. E ali, papo vai, papo vem, eles avistaram um homem indo para a beirada do barranco. E na hora eles pensaram que isso ia dar ruim, porque era bem provável que aquele homem tivesse bêbado na beira do barranco. Então eles ficaram só olhando e observando. Quando de repente o homem pulou direto da beira do barranco para a água. E eles se assustaram com o que esse cara fez. Ele pulou direto na água. Quando o primo da mãe dela reparou que o homem ficou preso na malhadeira, que é tipo uma rede de pesca. E o homem disse que se debatia muito ali naquela rede. Foi quando o primo dela disse que era para ela chamar alguém, que ele ia lá tirar aquele homem da rede de pesca. Mas nisso, a tia dela, a tia da mãe da moça que nos conta esse relato, acordou e queria saber qual que era o motivo de tanta bagunça, barulheira que eles estavam fazendo. E ela contou que esse homem pulou do barranco direto para a água lá e estava preso na malhadeira, na rede de pesca. E então a tia ligou o refletor para iluminar bem, para que eles pudessem observar bem o que estava acontecendo e ajudar esse homem. Quando eles viram que não tinha homem nenhum preso na rede de pesca, e sim um boto. Sim, era um boto cinza. O primo da mãe da moça que nos conta esse relato disse que ficou em choque e a tia dela ficou desesperada de medo. E aí a tia mandou que eles entrassem, ainda fez o primo tomar banho, se desfazer das roupas, e a mãe dela ainda conta que a tia teve que dar calmante para os dois, porque eles estavam assim muito assustados e ninguém conseguiu dormir aquela noite. Afinal, eles viram claramente o homem pulando na água e ficando preso naquela rede de pesca e de repente não era mais um homem, era um boto. E antes de continuar, queria dizer que nós temos uma loja, a Loja Assombrada, e nela temos vários produtos, como por exemplo camisetas, como essa daqui, ó, Other Dimension, camiseta branca, camiseta preta, como esta do lobisomem que brilha no escuro, a maioria brilha no escuro. Dá uma fuçadinha lá na Loja Assombrada e fica sempre de olho porque sempre tem promoção. O link tá aqui na descrição. E mais uma de boto aqui. O boto quase me levou. O moço que nos conta esse relato diz que isso também aconteceu com a mãe dele, quando a mãe tinha por volta entre uns 3 e 5 anos de idade. Então a mãe dele conta que quando era bem pequena, ela e a família moravam numa comunidade no interior do Amazonas, bem às beiras do rio Amazonas, que lá eles chamam de Rio Solimões. Então morava ela, a mãe do moço que nos conta esse relato, que aqui vai ter o nome de Júlia, lembrando que os nomes são todos fictícios. Então morava ela, Júlia, a mãe dela, Antônia, o pai, José, e os irmãos mais novos, Francisca e Francisco. E eles viviam uma vida humilde, mas bem feliz, quase sempre tinha fartura. O pai trabalhava com pesca e caça e a mãe cuidava da roça. Tinham plantação de banana, abacate, mandioca e mais de dezenas de sabores aí amazônicos conhecidos. E eles tinham também criação de animais como porco, pato, galinha, etc. E essa comunidade diz que era bem isolada, ficava uma distância da cidade assim de 1 dia de viagem de barco de motor. E uns 3 dias a canoa, a remo. Eram pouquíssimas famílias ali e as casas eram bem afastadas umas das outras, tendo que pegar caminho entre mato e as plantações para chegar na casa do vizinho. Mas apesar do isolamento, diz que a vida era quase perfeita. Quase, porque os acontecimentos a seguir, por mais que não pareça grande coisa, marcaram a vida dela e da família. Ela conta, a mãe do moço que nos conta esse relato, na verdade é ela que está contando, então ela conta que todas as tardes, quando estava terminando o dia e começando a noite, pelos cálculos dela, por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, ela via sair do rio 1 ou 2 homens vestidos de branco, usando chapéus de aba e descalços.
Algumas vezes era só um homem que saía do rio, outras vezes eram dois. E ela conta que esses homens eram muito bonitos. Eles eram brancos, loiros, de olhos azuis. E o pior de tudo é que eles a chamavam pelo nome dela. Eles vinham até a frente da porta da casa de palafita deles e ficavam em frente à casa, chamando por ela. Júlia, Júlia, vem nadar com a gente. Vamos entrar na água. Ela conta que entrava em desespero, porque ninguém mais via esses homens, só ela os via. E mesmo sendo muito pequena, lembrando que ela tinha entre 3 e 5 anos de idade, ela se lembra claramente e conta que chorava de medo e terror e que corria para os braços do pai dela para buscar acalento. Isso quando ele estava em casa, porque ele vivia viajando, viajando para caçar, para pescar. Ela corria e se escondia embaixo dos braços do pai dela e ali ela se sentia protegida. Mesmo ainda ouvindo aqueles dois estranhos chamando por ela, ali debaixo dos braços do pai dela, ela se acalmava. E aqueles homens, depois de passar cerca de 1 hora na frente da casa dela, chamando por ela, aí eles se cansavam e voltavam para o rio. Eles entravam na água e mergulhavam. E aí, alguns segundos depois, mais à frente, depois que eles submergiam, boiava o boto, soltando aquelas baforadas de ar que eles soltam quando eles sobem para a superfície. Pff, que nem baleia, eu acho. Só que o boto boiando, os pais dela viam. E isso se repetia todos os dias. Todos os dias aqueles estranhos saíam da água, sempre vestidos de branco, com chapéu de aba, descalços, sempre chamando ela pelo nome, sempre ficavam por cerca de 1 hora ali chamando, aí se cansavam, mergulhavam na água. Vale ressaltar que eram homens lindos. E quando eles pulavam na água, ela dizia para os pais dela: olha, eles estão indo embora, vocês vão ver eles boiarem na água agora. E segundos depois dela dizer isso, apareciam os botos, soltando as baforadas de água para o céu. A mãe dela, cansada dessa agonia da filha, um dia resolveu procurar por uma mulher que ela não sabe se era da Umbanda, do Candomblé, alguma coisa do tipo. Porque diz que naquela época chamavam essas mulheres tudo de macumbeira. Então essa mulher incorporou uma entidade que disse para a mãe dela que se ela não saísse dali o mais rápido possível, o boto ia levar uma das filhas dela, ou a Júlia ou a Francisca, que era bem mais nova que a Júlia, era ainda um bebê, e que era para ela sair dali naquele mesmo dia, sem olhar para trás. E a mãe dela, com medo de perder as filhas amadas, fez o que aquela mulher mandou. Pegou uma de suas canoas, 2 remos, colocou os filhos dentro da canoa e com a roupa do corpo, antes que desse 6 da tarde, ela foi embora rumo à cidade, para nunca mais voltar. Isso mesmo, ela abandonou tudo, suas terras, suas plantações, criação de animais, largou tudo. A vida dos filhos era mais importante que essas coisas. Foram 3 dias a remo, subindo a correnteza do rio Solimões. E para quem não sabe, é uma correnteza forte. E finalmente chegaram à cidade onde a avó dela morava, a mãe da mãe dela. E o pai dela, quando voltou da viagem que ele estava trabalhando, foi informado pelos vizinhos e parentes que ficaram lá sobre todo o ocorrido. E dias depois se encontrou com a família já na cidade, onde ficaram morando desde então. Mas agora vem a parte triste da história. Ela conta que uma parente da mãe dela, que era vizinha também, que aqui ela vai chamar de Irene, tinha uma filha de alguns meses, uma bebezinha ainda. E um dia ela foi lavar roupa e lavar louça na beira do rio e levou a filha com ela. E diz que a bebê já sentava. E a mulher jura que colocou essa criança ao lado dela, dentro do campo de visão dela. E continuou, e estava ali lavando roupa, lavando louça, e numa fração de segundo que ela virou para pegar areia para arear a panela, que naquela época eles usavam areia para deixar a panela bem brilhante, no que ela virou para pegar areia e voltou, ela escutou um pluft, como se alguma coisa tivesse caído na água. Mas tipo assim, foi muito rápido, foi questão de 2 segundos.
E quando ela se virou, a criança tinha sumido. Imediatamente ela se jogou na água, porque falou, a criança caiu na água. Ela se jogou na água para catar a criança. Só que ela mergulhou procurando a criança até ela quase desfalecer. A criança sumiu. Ela diz que mesmo com a correnteza ali do Rio Solimões, a correnteza não era tão forte assim naquele ponto para arrastar uma criança tão rapidamente. E se a mãe da criança se jogou imediatamente após a criança cair bem em cima do local onde ela teria caído, era para a mãe cair praticamente em cima da criança e já pegar. Hoje, a mãe do moço que nos conta esse relato acredita que o boto levou essa criança e que não era para ele ter levado a criança. Não era para ter sido ela a vítima, e sim a mãe do moço que nos conta esse relato. A mulher que vi na viela. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora em Tatuí, interior de São Paulo. E o que ela vai relatar aqui aconteceu com ela uns 9 anos atrás. Aconteceu em 2010, em uma sexta-feira de madrugada. Ela conta que ela e o ex-namorado brigaram durante a madrugada enquanto ela estava na casa dele. O motivo é porque ela queria ir embora e ele não queria levar ela embora. E ela diz aqui, filha, já fui muito idiota. Enfim. E depois de tanta discussão, ela decidiu ir embora por conta própria. Ela diz que a casa dela não era muito longe, mas também não era muito perto. E como já era de madrugada, tarde da noite, ela não queria ir embora sozinha, né? Mas enfim, foi sozinha mesmo, com muita raiva e muito ódio do ex dela. Saiu da casa dele por volta de 1h20 da manhã e o caminho era longo até a casa dela. Ela não pegou ônibus nem metrô, até porque em Tatuí não tem, né? Nem Uber, nem mototáxi ela não pegou, ela foi a pé. Foi embora apenas com a ajuda de Deus, porque diz que naquela época ela não saía sozinha nem para comprar pão na esquina. Imagina ir embora sozinha de madrugada. Já eram umas 2h30 da manhã. Rua muito escura, vazia, não tinha ninguém nas ruas e faltava cerca de uns 10 quarteirões para chegar na casa dela. E aí ela observou uma viela no bairro ali Nova Tatuí e decidiu cortar caminho para chegar em casa mais rápido, pois essa viela dava para um outro bairro próximo à casa dela. Logo ela entrou na viela e disse que aquela noite estava muito fria, ela estava com muito frio e também com medo, né, por causa do horário que ela ia chegar na casa dela. E caminhando nessa viela, ela escutou um barulho muito alto atrás dela, como se fosse um monte de madeira, como se fosse madeira caindo. Ela até achou que fosse um skatista, porque parecia o som do skate quando eles fazem aquelas manobras. E ela ficou curiosa e olhou para trás. E até hoje ela se arrepende de ver o que era aquilo. E ela viu uma mulher muito alta e diz que essa mulher estava nua, com os seios de fora. Com os seios e tudo mais de fora. Ela estava completamente nua, tinha o cabelo curto e preto, o rosto era de uma mulher, mas ela tinha um focinho de cachorro. A pele dela era branca como um papel e ela era muito magra. Chegava a dar para ver os ossos. Ela conta que essa mulher estava descendo a viela ali despercebida. Mas quando ela viu, estava andando normal, mas quando ela viu que a moça que nos conta esse relato a viu, ela parou de andar na hora e ficou de quatro, igual um cachorro. Rapidamente ela voltou a olhar para frente e seguiu o caminho dela, mas diz que ela estava com tanto medo, ela começou a tremer, e ela começou a rezar em voz baixa, e diz que logo ela sentiu uma tristeza. Era uma tristeza tão grande que chegava a faltar o ar. Mas ela respirou fundo e continuou o caminho dela. Continuou andando, fingindo que não tinha visto nada para tentar se acalmar. Mas quem ela queria enganar? Aquilo estava seguindo ela. Ela escutava os passos daquela coisa atrás dela ainda. Os passos faziam um barulho alto. Era um barulho alto de mãos e pés batendo no chão. Aí ela tentou andar mais rápido, mas parecia que quanto mais rápido ela andava, parece que aquele caminho não tinha fim nunca. Quanto mais rápido ela andava, parece que mais longe ficava e mais largo aquele caminho parecia. A impressão que ela tinha é que estava numa esteira de academia, que andava e não saía do lugar. E em voz baixa ela dizia:
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela repetia isso várias e várias vezes. E aí ela correu, mas diz que correu como se não houvesse amanhã. Diz que correu tão rápido que ela nem se deu conta que já tinha chegado em casa. Ela estava suando frio, tremendo, apavorada com o que ela tinha visto. E ela disse que essa história ela contou para a mãe dela e agora para nós. Porque quando ela tenta contar para alguém, ou a pessoa fica com medo ou fica naquela dúvida, né? Será que é verdade? Mas ela afirma que é verdade sim. Ela sabe bem o que ela passou e o que ela sentiu naquela madrugada. E hoje em dia ela nem sonha em passar mais lá por aquele lugar porque ficou traumatizada. Está gostando dos relatos? Então não esquece de deixar aquele joinha. Deixa um like aí pra gente que ajuda bastante. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!